Muito bem, nação! Vou trazer aqui agora para vocês a parte 2 do programa F360, falando de Palmeiras e Flamengo. Vitória gigante do Mengão dentro da Casa Verde. Deixa o like para ajudar, para fortalecer o nosso corte, o nosso canal. Se inscreva aqui, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. E vamos aqui agora para esta segunda parte do programa F360. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo com uma tela. Falamos muito de arbitragem. Eu falei que o clima ia esquentar. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque pelo Brasileirão desde 2018. Isso é só no Allianz Parque? Só no Allianz Parque, é verdade. 5 empates e 3 vitórias do Flamengo. Aí o título tá dizendo freguesia, óbvio, o rubro-negro fica feliz, o palmeirense não gosta, mas o palmeirense lembra com razão. Teve uma vitória que não foi no Brasileiro e que marcou para sempre, que foi a vitória lá em Montevidéu, na final da Libertadores. Mas ali é no Allianz, Abel. Sim, aí é no Allianz pelo Brasileirão. O mesmo Allianz onde o Palmeiras, ano passado, foi eliminado pelo próprio Flamengo da Copa do Brasil, pelo Botafogo da Libertadores e depois perdeu um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro para o próprio Botafogo. Não tem funcionado o estádio do Palmeiras em grandes jogos. Muito se fala, inclusive, de torcida, né? Que o ambiente do estádio não é um ambiente que a torcida ajude muito a equipe. Há quem diga que depois que foram presos os dirigentes, os líderes, né, de uma das facções envolvidos naquele assassinato lá de um torcedor do Cruzeiro, que a coisa ficou ainda mais fria. Mas muito se comenta isso, que o Allianz não joga uma pressão no adversário. O fato é que os resultados não têm sido bons em grandes jogos do Palmeiras em casa. Tem que ver o tamanho desses adversários que ganharam do Palmeiras. Botafogo, um timaço, Flamengo. Aí, amigo, esses aí eles incomodam quase todos os times jogando em casa ou fora, concorda? Bahia. Vence o clássico, mas é na Arena Barueri, né? Contra o São Paulo. E o Corinthians também. Na decisão. O Corinthians no Brasileiro, ele vence o Corinthians no Brasileiro e o São Paulo, os dois em Barueri. Como mandante. Vamos ver E aqui no Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou no Allianz. A esse que eu me referi. Não é? No Allianz. Exato. O Allianz não tem funcionado tanto. Vamos ver aqui o segundo gol do Flamengo, Abel? Vamos lá. Olho Leal, então? É olho leal, isso. Boa. Olha aqui, a essa altura é importante a gente colocar que o Flamengo já venceu o jogo e que o Palmeiras teve que assumir alguns riscos para tentar empatar a partida jogando em casa. Perceba que é uma marcação individual proposta pelo Palmeiras, né? Léo Pereira está marcado pelo Flaco Lopes, lá em cima o Estevão está marcando o Léo Ortiz, aqui o Maurício está marcando o Everton Araújo, o Veiga marcando o Ayrton Lucas, é importante perceber aqui. Aqui também o Paulinho voltando para acompanhar o Varela. Tá todo mundo no 1 contra 1. Isso aí, quando eu era goleiro, eu gritava assim, cada um com o seu, cada um com o seu. É isso. E só que para funcionar a marcação individual, ela tem que ser contínua, né? Então você não pode abandonar o jogador que você está marcando em algum momento. E aí, 2 jogadores que tinham acabado de entrar em campo foram decisivos para esse gol acontecer. Aliás, os 3, né? Tinham entrado um pouco antes da partida e aí muito dedo do técnico, né? Do Felipe Luiz. Primeiro, o lateral é batido para o Pedro. Olha o Pedro onde está. O Pedro vem buscar essa bola em cima da linha de meio de campo e traz consigo o Giai. Lembrando que a essa altura já não tinha mais o Gustavo Gomes. O Emiliano Martínez estava fazendo, às vezes, ele de um terceiro zagueiro, né? Junto com o Murilo e com o Giai. O Pedro já traz o Giai. Aqui começa a correr o Ayrton Lucas, no que não será acompanhado pelo Veiga. Talvez porque o Veiga tenha deixado a marcação para o Murilo. O Murilo está aqui, nesse momento sem ninguém, estava na sobra, e ele vai atacar o Ayrton Lucas em algum momento da jogada. Mas essa bola não sai para o Ayrton Lucas, sai para o Wallace Ian, que tinha acabado de entrar, e que faz o toque também muito bom de primeira para o Ayrton Lucas. Ele avança. Aqui já ficou para trás o Giai, já ficou para trás o Veiga e o Martínez vai ficar para trás. Quem chega para salvar a lavoura? O Murilo. O Murilo vai até tocar na bola, só que o toque dele não é suficiente porque a bola vai chegar... Sem querer, ele tabela. Tabela com o Wallace. Olha o toque dele. O Martínez ficou para trás. Nesse momento, o que acontece? O Flamengo tem Michael aberto de um lado, Ayrton Lucas que atacou e o Veiga ficou. O Veiga não acompanhou, era quem estava marcando lá na frente. E o próprio Pedro. 3
contra um jogador, que é o Piquerez. O Piquerez vai aonde? Ele já está orientado para tentar marcar do outro lado, porque é a posição dele, o Michael. Só que tem 2 entrando por aqui. E aí o toque muito bom de primeira, 2 toques fantásticos do Wallacian, né? Os 2 para o Ayrton Lucas. E aí ele fica cara a cara com o goleiro e dá o toque. Então, muito mérito do Flamengo. Muito mérito. Os toques do Pedro, do Wallacian, as duas. O Ayrton Lucas atacando o espaço. Uma concentração de jogadores pelo lado esquerdo. Mas o Palmeiras erra no não acompanhar o Ayrton Lucas. Primeiro pelo Veiga e depois que dá o toque, o próprio Murilo, ele fica meio sem saber para onde correr. É isso. Ele faz uma interceptação da jogada, mas ele não acompanha o Ayrton Lucas, ele tenta correr para o meio e deixa o Ayrton Lucas entrar nas costas dele. Então tem méritos do Flamengo e tem alguns erros de interpretação do Palmeiras nesse gol que selou a vitória do Flamengo ontem. Perfeito. Sensacional. Merece Mais like. uma análise tática, estratégica, futebolística de Eugênio Leal no Olho Leal. Professor, algum comentário? Não, eu estava pensando que se eu fosse treinador de defesa de time de futebol, eu ia mostrar todos esses vídeos e falar assim, olha quanto gol a gente toma por gente que desiste da marcação em algum momento, na origem do lance mesmo. A gente mostrou aqui 2, 3 casos hoje de gente que desistiu antes. Então, normalmente, os holofotes vão ser para o fim da jogada, né? Ah, falhou tal cara, mas às vezes o cara está tendo que ir na cobertura, como foi o caso aqui do Murilo. Essa jogada seria outra se o Veiga tivesse um outro posicionamento desde o início da jogada. Né? Isso tem se repetido muito no futebol. Os toques rápidos clareiam completamente, né, pro Flamengo ali. Mas eu acho que foi facilmente envolvido ali a defesa do Palmeiras. Atenção! Estamos vendo de novo o lance do pênalti no Arrascaeta. Que pênalti? Porque o assunto não terminou. Foi muito pênalti. Você vai voltar nisso, Bruno? Sabe quem me mandou mensagem? Quem te mandou mensagem? Tá aqui. Quem que me mandou mensagem? Lê o nome aqui, Eugênio, no meu. O homem de 3 Copas do Mundo. Carlos Eugênio Chama Simon o velho. está nos assistindo. Tá com dúvida? Chama o velho. Eu vou ler a mensagem aqui, viu, professor Celso Zé? Por favor. Preste atenção. Vamos aprender com o professor. Você que nos assiste, por favor, preste atenção. Simon mandou, viu, Mari? Lê aí pra gente. Vou tirar os óculos aqui. Bom dia, meu amigo, acompanhando esse qualificado debate. Obrigado, Simon, você é muito gentil. Olha o coraçãozinho da Mari lá, olha lá, olha lá. O Simon escreve o seguinte sobre o lance do Arrascaeta com o Murilo. Muitas vezes a falta é sem querer e é falta. Essa foi intencional. O Murilo colocando o braço por livre e espontânea vontade e desloca, retarda a ação do Arrascaeta, que valoriza. Pênalti, ele põe uma exclamação. Ainda completa. Parabéns para você e Mari, que convenceram o Eugênio. Mais um pouquinho, o professor vem junto. Boa semana para todos vocês. Grande Simon, gostei. Ele já deu um pouquinho. Se ele viu o deslocamento, veio, né? então tudo bem. Eu não vi esse deslocamento. Acho que não houve o deslocamento, mas Ele fala que desloca e retarda a ação do Arrascaeta. Se desloca e retarda, é na cal. Raul, Ih, Simon convenceu o pessoal. Simon, você tá demais, hein? Se desloca e retarda. Mas é bom lembrar, ao seu favor, por exemplo, a Renata, que também é uma grande especialista, Renata Ruel, que também conhece muito, assim como o Simon, ela acha que não foi pênalti. Renata, se quiser mandar mensagem, manda pro professor Eu aqui. repito, se fosse na Libertadores ou na Premier League, não iam marcar. O Simon marcava. Sim. Por isso foi hábito de 3 Copas. Agora eu vou defender o Simon, né? Aliás, outro dia eu estava vendo com meu filho o filme da Copa de 2006. Tá lá ele marcando o pênalti lá. O Simon aparece. Qual? Acho que é Alemanha e Suécia, se não me engano, o jogo. Eu nunca disse que é absurdo, tá? Você disse que você não marcaria. Eu acho que em outros lances, em outras culturas de futebol, normalmente não se marca. Voltando ao lance do estádio. E tem outra, tá, Bel? Ele diga. tinha dado um pênalti pro Palmeiras muito questionado. Então, Tem isso. opa, tem sempre esse lance de dar uma humano, né? compensadinha Você acha que ele quis também. compensar? Ah, sempre tem, né? É humano, né? Dor na consciência. Essa coisa. Humano. Pulguinha atrás da orelha. Né? Professor,
É uma coincidência ou você vê algo aí influenciando, algo diferente? Como é que pode um time com o poderio que tem o Palmeiras, com o poder mental que tem o Palmeiras, com o elenco que tem o Palmeiras, estar com algumas dificuldades ultimamente aí de jogar no seu estádio, na sua casa, no seu gramado com a sua torcida? Fralda cheia. Coincidência? Adversários muito fortes que venceram o Palmeiras lá recentemente, como o Flamengo, como o Botafogo. O que acontece? Eu coloco isso na frente de tudo. A força desses adversários. Eu também. Não é que está deixando de fazer ponto contra ninguém. Nenhuma dessas derrotas pode ser chamada de zebra. Não. Até pela qualidade que os adversários demonstraram também. Até porque, desculpa, mas completando o que você está dizendo, esse Flamengo dos últimos anos e o Botafogo também do ano passado, por exemplo, ganharam também de muitos outros adversários jogando como visitante. E esse Bahia não ganhou tanto, mas fez um jogo contra o Palmeiras perfeitamente ganhável por parte do Bahia. O Bahia ganhou do equilibrado. Nacional de Montevidéu lá dentro do Gran Parque Central. E se você retroagir um pouquinho, tem a derrota para o Corinthians numa final de campeonato, que é um derby, que é acima de tudo. Pênalti perdido. Pênalti perdido. Foi um Palmeiras que desenvolveu o jogo. Eu não vejo assim tanta diferença, não vejo a torcida jogando contra. Essa coisa de que esfriou, Mas, talvez em relação a outros momentos. Eu não acredito, não. Esfriou em jogos de Libertadores, por exemplo? Não. Então Mas chama a atenção um pouco o comportamento dos jogadores quando vencem fora do Allianz, né? Assim, por exemplo, na Arena Barueri... Talvez tenha mais espaço para jogar, porque o adversário na sua casa enfrentando o Palmeiras se solte um pouco mais e dê mais espaço para o Palmeiras contra-atacar ou jogar em velocidade, como joga muitas vezes no jogo. Talvez isso influencie, ou não? Eu atribuo mais a uma coincidência de tabela. por enquanto, acho que ainda é curto para a gente avaliar, assim, Tá. sobre comportamento. Mas me chama a atenção, no clássico contra o São Paulo, aquela festa, né, dos jogadores depois que termina o jogo, enfim, parecia de fato ali final de campeonato e depois também no jogo seguinte, quando vence fora de casa também, muita festa, comemoração. Mas se tivesse vencido o Flamengo ontem, não ia ter uma festa também? Então, eu estou esperando para ver, porque não tem acontecido isso, né, dentro do Allianz, nesse campeonato brasileiro. Venceu no Allianz os jogos de Libertadores com certa tranquilidade, né? Sim, os adversários Então, com mais adversários acessíveis. Que tipo Aliás, de tem mais acessíveis. agora essa semana com o Sporting Cristal. Esporte Cristal. Me chama mais a atenção ter perdido a metade dos últimos pênaltis que bateu. Isso me chama mais a Não, atenção. isso dá para colocar Então- na conta de preocupações ali. Então o professor lançou bem, porque a gente tem uma tela sobre isso, não tem, Leon? Dos pênaltis. Isso sim. Isso chama atenção, E hein? variando o batedor, hein? E varia Não Veiga. adianta falar que é o problema. E eu acho que talvez esse seja um problema. Pode ser. Essa frase é aquela da Leila, naquele vídeo? O gol é tão grande, gente, não pode... Ela bate o pênalti e ela... É engraçado. Essa aí, como é que fala, que o pessoal fala quando... Tá aí, nação, mais um corte da imprensa analisando o que foi esse jogo mais importante, né, cara? Que saímos com a vitória, né? Vocês viram o olho Leal, Eugênio Leal mostrando análise tática de como foi construído o gol do Flamengo, o segundo gol, né? Saindo ali com cobrança de lateral, galera. Foi um belo gol, né? E o Palmeiras, o imbatível. Cadê o Palmeiras imbatível? O incomparável! Como diz o Pascoal, venceu, galera, porque o Flamengo, bem desfalcado, com falta aí de principais jogadores, conseguiu sair com a vitória, né? E olha que tem jogador no nosso elenco que não está jogando bem. Por exemplo, o Everton Cebolinha não vem fazendo bons jogos, né? E mesmo assim conseguimos uma vitória gigante dentro da casa do Palmeiras. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Vocês viram que o Simon falou, né? Foi pênalti no Arrascaeta. Se ele falou, tá falado. Já estou mudando de ideia, hein, galera? Eu tinha falado aqui que nenhum dos dois era um pênalti, mas depois dessa explicação do Simon, eu estou meio que admitindo que estou mudando de ideia, porque ele deu uma explicação óbvia. Mesmo assim, eu tinha falado ontem no vídeo, né, que se o Murilo não segura o Arrascaeta, ele sairia na cara do gol. Então, a interpretação do árbitro que foi pênalti, o árbitro do VAR, né, que foi pênalti. Então, é uma interpretação válida.
Se ele não derruba o Arrascaeta, se ele não põe a mão, o Arrascaeta chegaria na bola e poderia fazer o gol, né? Perigo de gol. Então foi falta e foi pênalti. E agora eu estou assumindo aqui, foi pênalti sim, galera. Eu mudei de ideia, tá? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.